dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a terceira parte da videoaula de Baixa Idade Média. Recapitulando, nas aulas anteriores nós falamos sobre o conceito de Baixa Idade Média, os fatos históricos mais importantes desse primeiro momento, principalmente o feudalismo, caracterizamos o feudalismo, falamos sobre o feudo e sua estrutura, e aí começamos a falar dos grupos sociais, dos estamentos que compunham essa sociedade. Começamos falando pela nobreza, tá? Explicamos o que era um nobre, as relações que os nobres estabeleciam entre si, como esses nobres exerciam sua função guerreira, coloquei um trechinho de um vídeo retratando como era a tecnologia de armadura desses nobres no século XIII, né? A cada momento ali da Idade Média, essa tecnologia ela varia. No século XI, a tecnologia de armamento era diferente, no século XIV era outra, no século XV era outra, enfim. O século XIII foi escolhido por mim porque era mais ou menos no meio do caminho entre o início e o fim da Baixa Idade Média, e porque eu achei que era razoavelmente exemplificativo de como esses senhores feudais se armavam. Falamos sobre o direito de primogenitura na herança das terras do feudo e sobre o destino normalmente assegurado aos filhos segundos, terceiros, enfim, que nascessem nessas famílias nobres e que deveriam buscar se armar cavaleiros e lutar pelas suas próprias terras ou, então, entrar para o clero. Vamos falar melhor sobre o clero mais para frente, tá? E, enfim, outras características dessa relação entre nobres e clero, tá? Mas agora a gente vai começar a falar sobre os camponeses, a classe trabalhadora que compunha a esmagadora maioria dessa sociedade, tá? Se você somar o grupo social do clero e do feudo, eles não chegavam a uma minúscula fração dos camponeses. A gente tinha um grande volume de gente trabalhando e, por meio do seu trabalho, sustentando as demais classes sociais privilegiadas que só aproveitavam a vida, enfim, que curtiam ali tanto quanto possível. A maioria dos trabalhadores vivia no campo, então eu decidi falar sobre os camponeses, tá? Nem todo camponês era servo obrigatoriamente, tá? Alguns camponeses viviam em situação de escravidão. Havia escravidão na Idade Média em alguns momentos, embora ela fosse muito excepcional e muito residual. Não foi a forma de trabalho adotada predominantemente nesse contexto medieval, tá? Mas, enfim, tecnicamente poderia sim haver escravos na Idade Média. Isso era só muito difícil de encontrar. Isso contrasta muito com a situação que havia lá na Antiguidade, em que a escravidão era quase que onipresente. Você tinha escravidão no Egito, na Mesopotâmia, na Pérsia, na Grécia, em Roma, em diversos momentos dessas várias sociedades. A escravidão era muito comum, né? Aqui na Idade Média, ela vai se tornar raríssima. Você podia passar por longos períodos de tempo em várias regiões sem possuir uso de mão de obra escrava. A mão de obra predominante desses camponeses era, em geral, a mão de obra servil. Esses camponeses entravam numa relação de subordinação hierarquizada em relação aos nobres, chamada de servidão. O servidão é uma decorrência, uma derivação do antigo colonato romano que se desenvolveu e se transformou na servidão, com uma série de características religiosas envolvidas, enfim. O que é a servidão e qual a importância desse instituto? O servo, assim como o escravo, era um trabalhador não livre. Era um trabalhador que não possuía a liberdade. Em geral, o que faz um trabalhador livre aceitar trabalhar? O que motiva alguém que é livre a querer trabalhar para uma outra pessoa? O recebimento de uma remuneração, de um salário. Então, a mão de obra livre é, em geral, mão de obra assalariada. Pode ser que seja uma mão de obra livre filantrópica, caridade, a pessoa que quer trabalhar sem receber nada por caridade. Mas isso também é muito excepcional. A maior parte das pessoas que trabalha para sobreviver, para se sustentar, trabalha mediante um salário, uma remuneração. Na Idade Média, né, os servos não recebiam remuneração. Na Antiguidade, os escravos não recebiam remuneração. Você vai me dizer, então é a mesma coisa, né? Se o escravo não recebe salário e o servo não recebe salário, então ambos são formas de trabalho não assalariada, não livre,
e, portanto, são a mesma coisa. Não, não são a mesma coisa. Tá? Servidão e escravidão são duas variantes, são duas espécies, duas categorias de um gênero maior que a gente vai batizar de trabalho compulsório. Compulsório, uma coisa compulsória significa obrigatória, imposta, não optativa. Tá? O servo era uma forma de trabalho, a servidão era uma forma de trabalho compulsória, que não recebia, portanto, remuneração salarial. Tá? O servo ele trabalhava em troca do direito de permanecer na terra do nobre, do senhor feudal. É quase como se o servo estivesse pagando um aluguel, entre aspas, por aquela terra que ele habita, só que, em vez de pagar esse aluguel em dinheiro, moeda sonante, ele paga este aluguel na forma de trabalho, na prestação de serviço na terra do senhor. Tá? Além disso, o servo ele também era obrigado a, além do pagamento que ele já deu trabalhando nas terras do senhor, pagar uma parte da sua produção, da produção das suas próprias terras, das terras que ele ocupava, para o senhor na forma de impostos. Tá? Então, a grande característica da servidão distintiva da escravidão é que na servidão o trabalhador está vinculado à terra. O trabalhador ele é a mão de obra que pertence àquela terra. É como se, entre aspas, a terra, a fazenda, o feudo, fosse dono do servo. Tá? O servo ele não é propriedade do senhor feudal. O escravo era propriedade do seu senhor. O servo não era propriedade do senhor feudal. Está ficando muito esquisito, muito confuso e muito obscuro. Você não está entendendo ainda do que eu estou falando. Deixa eu ser mais claro. Um dono de escravos pode vender o seu escravo para que esse escravo vá trabalhar em outra fazenda de outro senhor? Pode. Porque o escravo é um bem que pertence ao senhor e que pode ser vendido para outro. O servo poderia ser dado para outro senhor feudal para que esse servo trabalhasse em outra terra. Um senhor feudal vira para outro e fala assim, olha, eu vou te dar aqui alguns dos meus servos para que eles sejam servos na sua terra? Não. Porque a ligação, a vinculação do servo era muito mais com a terra que ele habitava do que com o senhor. É óbvio que ele precisa estabelecer uma relação social com esse senhor, uma relação mútua ali de proteção que o senhor dá para o servo, mas também de trabalho que o servo presta em relação ao senhor. É óbvio que eles têm uma relação pessoal um com o outro, mas o servo não poderia ser livremente vendido ou entregue. Um senhor de escravos poderia libertar os seus escravos? Poderia, e provavelmente o seu escravo ficaria muito feliz de ser libertado. Olha, agora você está livre, vai-se embora, vai ser feliz, vai viver sua vida. No caso da servidão, pelo menos num primeiro momento, o servo não só não podia ser libertado daquela relação com a terra, como não queria. Vamos lembrar que esse processo de ruralização, essa entrada da população dentro dos feudos, ela acontece num primeiro momento de forma mais ou menos voluntária. Esses trabalhadores, eles querem sair das cidades, eles querem ir morar no campo, porque eles entendem que no campo eles vão ter acesso à terra e poderão produzir sua própria comida e terão segurança alimentar, coisa que não possuíam enquanto viviam na cidade, numa sociedade, numa economia que estava entrando em colapso devido às migrações germânicas, depois devido às invasões normandas, magiares. Então, essas pessoas, elas quiseram sair da cidade porque elas sabiam que na cidade elas eram alvo fácil para os ataques desses povos invasores e porque elas sabiam que as rotas de abastecimento, de fornecimento de comida, de suprimentos para as cidades eram muito instáveis e era muito fácil que uma rota comercial dessas fosse interrompida e que uma cidade fosse desabastecida, que uma cidade ficasse sem suprimento de comida, de mantimentos essenciais. O trabalhador, estando diretamente no campo, ele trabalha e produz ali a sua comida e ele estoca dentro da própria casa os excedentes para comer quando for necessário. Então, a ligação do servo era muito grande com a terra e, de forma geral, o servo não poderia ser expulso da terra e não queria ser expulso da terra, pelo menos no primeiro momento do feudalismo. À medida que o tempo vai passando, que a segurança nas cidades vai aumentando, que as cidades vão se tornando progressivamente lugares mais prósperos do que o próprio campo, e se tornam atrativas, muitos servos vão querer sair, mas aí também não vão poder, porque agora já não é mais interesse do senhor. O senhor não quer perder aquela mão de obra, tá? Porque ele sabia que não adianta ter feudo, ter a terra, se você não tiver a mão de obra que trabalha, que opera naquela terra para produzir a riqueza. Então, de forma geral, a caracterização do servo em contraposição, em oposição ao escravo, é de que o escravo poderia ser libertado, vendido, dado, transferido
livremente, né, seguindo a vontade do Senhor. Já o servo não. Tá? Mesmo que o Senhor quisesse muito mandar aquele servo para outra terra, não podia. Tá? O Senhor queria libertar o servo das suas obrigações feudais, mas não era a vontade do servo. O servo queria estar ali naquele campo, naquele feudo, por um momento, né, no início do feudalismo pelo menos, porque ali ele teria a segurança da proteção que o Senhor fornecia a ele e também a segurança alimentar de estar próximo do local em que a comida é produzida e, portanto, a certeza de que não passaria fome. Tá? Embora, mesmo assim, muitos servos passassem fome mesmo estando no campo devido às péssimas condições tecnológicas que haviam nessa época e, portanto, a produtividade do campo não era muito alta e qualquer questão climática ou praga, gafanhoto, ou seja lá o que for, poderia colocar em risco a produção de comida e, sobre isso, os altos impostos que o servo era obrigado a pagar, então o servo acabava com uma parcela muito pequena daquilo que ele produzia. Aqui a gente vê uma ilustração medieval, uma iluminura medieval, uma imagem da Baixa Idade Média, né, de um livro, de um manuscrito medieval, em que os camponeses estão com foices coletando os grãos, né, coletando trigo, cevada, aveia. Tá? Os camponeses eram responsáveis pelo sustento da sociedade, transferindo para os grupos sociais superiores, o clero e a nobreza, a maior parte da riqueza produzida através de impostos e taxas. Vamos falar sobre esses impostos e taxas? Quais eram esses impostos e taxas? Tá? Sem dúvida, os dois mais importantes eram a corvéia e a talha. Por meio da corvéia e da talha, a maior parte da riqueza já era entregue imediatamente para o senhor. Para o senhor feudal. O que era a corvéia? Eu comentei que o servo era obrigado a trabalhar nas terras do senhor, e isso era, entre aspas, como se fosse o pagamento que o servo dava, né, para alugar a terra, para ter o direito de ter um lote dentro daquele feudo, tá, que pertencia ao senhor feudal. Então, o servo ele precisava trabalhar nas terras senhoriais, na reserva senhorial, como uma forma de compensação para o senhor e para a proteção que o senhor oferecia a ele e para ter o direito de habitar naquela terra. Então essa prestação de trabalho, normalmente, ela equivalia aí a quase metade da semana. A semana tem 7 dias, você desconta o domingo que era dia santo, era dia de missa, ninguém trabalhava, então sobravam 6 dias úteis. Tá? Sábado não era dia de descanso, não. Né? Isso é uma invenção moderna, decorrente do direito trabalhista, das conquistas que o século XX trouxe para os direitos dos trabalhadores, mas de forma geral, ao longo da história humana, né, enfim, você tinha lá normalmente um dia santo, mas o resto da semana inteira era semana de trabalho normal, regular. Tá? Então, dos 6 dias úteis que sobravam na semana medieval, né, 3 eram trabalhados nas terras senhoriais e 3 eram trabalhados pelo camponês na sua própria terra, o que já significava aí que quase metade da riqueza produzida pelo servo, né, já ficava nas mãos do senhor. Na verdade, essa relação não era tão equilibrada porque a reserva senhorial, como a gente já comentou lá atrás, era formada pelas terras mais férteis do feudo. As terras menos férteis eram aquelas dadas ao camponês. Então, ainda que o servo trabalhasse a mesma quantidade de tempo na reserva senhorial e no manso servil, de forma geral, a produtividade do manso senhorial era maior. Tá? As terras senhoriais já produziam mais comida do que as terras servis, as terras ocupadas pelo servo. Então, já um pouquinho mais da metade de toda a riqueza produzida pelo servo já está nas mãos do senhor automaticamente. Além disso, o camponês também era obrigado, o servo também era obrigado a pagar a talha. Talha era a parte da produção que o camponês fez na sua terra, na terra que ele ocupa. Mesmo essa parte, ele precisa dar um pouco disso, uma parcela disso para o senhor. Bota aí, né, isso variava muito de época para época, isso variava conforme a variação da cotação do valor, né, dos bens produzidos, do trigo, da cevada, da aveia, enfim, dos grãos. Mas vamos especular em alguma coisa em torno de 25%, de 50% da produção servil, da terra servil, ou seja, 25% de toda a produção do servo, a mais indo para as mãos do senhor. 50% é a corvéia, mais 25% na forma da talha. Né? Ou seja, o camponês ele fica com 25% daquilo que ele produziu, por enquanto. Além disso, o servo também era obrigado a pagar a banalidade. O que era a banalidade? Era o pagamento para o uso de equipamentos e instalações do senhorio. Tá? Ou seja, era muito caro e muito difícil você construir um forno, por exemplo. Muito frequentemente, esses camponeses eles usavam os fornos, né, possuídos pelos senhores. Não tinha um forno cada servo na sua casa, um fogão próprio.
Tá? Então eles poderiam usar o forno do Senhor e precisavam pagar para usar esse forno. Né? Então você vai assar 5 pães aqui no forno, um vai para o Senhor e os outros 4 ficam contigo. Tá? O celeiro era a estrutura, o prédio dentro do feudo, em que eram estocados, eram armazenados a produção agrícola, para ali elas ficarem protegidas da praga, do tempo, da chuva, enfim. Tá? Então esses celeiros era o local em que se estocava e que se armazenava a produção de alimento. Então, se o camponês deixou 200 sacas de trigo estocadas dentro do celeiro, né, bota aí que dessas 200 sacas, umas 20 vão ser entregues para o Senhor. Enfim, o moinho, por exemplo, que era a estrutura, né? Não sei se você já viu um moinho de vento, um moinho com roda d'água, enfim. Um moinho é uma estrutura que usa as forças da natureza, ou uma roda d'água, no caso de um moinho que fique perto de um rio. Se não houver rio, você bota um catavento, né, para usar a força do vento. Isso gira uma estrutura. Essa estrutura vai fazer, por meio de um conjunto de engrenagens, um movimento de rotação que vai servir para triturar o trigo. E com isso você pega o grão do trigo e faz a farinha de trigo. Tá? O trigo é um grão, mas para que ele vire farinha ele precisa ser triturado. Ele é triturado numa pedra que tem dentro, né, 2 pedras que se chocam dentro do moinho. Essas pedras são chamadas de mó. Tá? Então a mó faz parte do moinho e aí a mó tritura ali os grãos e transformam esses grãos em farinha. Também tínhamos, por exemplo, o pagamento pelo direito de uso do lagar. O que é o lagar? Lagar era uma estrutura, era um equipamento usado para triturar frutas suculentas, né? Por exemplo, você bota a uva ali no lagar, aí o lagar tritura a uva, sai um suco de uva. Desse suco de uva, você consegue fazer o vinho. Então, esses equipamentos ali onde você vai colocar a uva para que ela seja triturada e pisada e tal, para extrair o suco e fazer o vinho, né? Essa estrutura vai ser chamada de lagar. Tá? E aí, quando você era um agricultor que produzia uvas, né, você mora numa região qualquer da França e tal, a França é famosa pelos seus vinhos, você produz uva e vai fazer o vinho, né? O camponês ele não tinha o seu próprio lagar, então ele tinha que usar o lagar do senhor feudal e para isso ele tinha que pagar, né? Ele produziu, sei lá, 1000 garrafas de vinho, ele vai ter que deixar 300 com o senhor, né? E assim por diante. Tá? Então, era muito frequente que os camponeses ainda tivessem que dar um pouco mais daquilo que produziram, do fruto do seu trabalho, para os senhores, na forma do pagamento aí pelo uso desses equipamentos, dessas instalações que o senhor feudal disponibilizava. Além disso, quando o camponês morria, quando o servo morria, ele deixava o direito de ser servo para o seu filho. Tá? Então, o servo morreu, ele tem um filho, o seu filho ele pode ser o novo servo. E aí vai poder habitar a terra que antes era ocupada pelo pai, a casa que era ocupada pelo pai, vai poder entrar no uso, na posse dos bens que pertenciam ao seu pai e nos mesmos direitos do pai. Mas para isso ele precisava pagar também, né, a chamada mão morta. Tá? É como se fosse uma compensação que o senhor feudal recebia por ter perdido a sua mão de obra. A mão de obra morreu, então a mão está morta, a mão morta. Tá? No final das contas, a mão morta é muito similar ao que a gente tem hoje como o imposto sobre a herança. Tá? Hoje existe imposto sobre a herança. Quem herda bens do pai, da mãe, do avô, da avó, do tio, da tia, de um irmão, seja lá de quem for, quem herda bens, precisa pagar uma parcela desses bens, né? Você recebeu bens no valor de 1 milhão, você tem que pagar um certo percentual lá desse milhão para o governo. Tá? Esse imposto existe ainda hoje, né? Hoje em dia só não chama mais mão morta, mas é um simples imposto de herança, e a mão morta é equivalente a isso, um imposto sobre herança. Né? Ou seja, tudo que o seu pai conseguiu acumular de riqueza, e percebe, o seu pai ele já perdeu metade do trabalho dele na Corvéia, mais 1/4 do trabalho dele na talha, mais aí uns 10% do que sobrava na banalidade. Tá? E aí, se ainda assim ele tivesse conseguido deixar para você algum patrimônio, você tinha que pagar uma parte disso para que você pudesse ter o direito de herdar esses bens. Além disso, ainda havia o dízimo. O dízimo consistia no pagamento da 10ª parte de 10% de tudo que sobrava para você. Depois que o camponês, né, trabalhou aquele tanto todo, trabalhou de segunda a sábado o ano inteiro e tal, produziu um valor X em riqueza.
Tá? E aí, desse valor X em riqueza, bota aí que uns 80%, 90% já estão nas mãos do senhor feudal. Né? Suponha que um camponês trabalhou ao longo de um ano inteiro, e ao longo de um ano inteiro ele produziu o equivalente a 100 mil reais de riqueza. Tá? 90 desses 100 mil já estão nas mãos do senhor feudal. Só sobra para o camponês 10 mil reais ao longo de um ano. Ele tem que viver com 10 mil reais ao longo de um ano, né? O equivalente a menos de R$ 1.000 por mês. Eu estou tentando colocar valores atuais para você ter uma noção, né, das dimensões de quanto esse servo era explorado. E aí, desse valor, desses 10 mil que restavam nas mãos do servo, né, para sobreviver por um ano, ele ainda tinha que dar 10% disso para a igreja, que era o dízimo, tá? Também chamado de tostão de Pedro. Tostão tostão era uma moeda da época, né, que tinha baixíssimo valor. Então, a ideia aqui de se falar tostão de Pedro era para dizer que a contribuição que as pessoas estavam dando para a igreja é uma contribuição modesta, humilde, são só 10%, não é muito dinheiro. Tá? E Pedro, porque Pedro é considerado, né, a base da igreja católica. Jesus, quando está ali no momento final, ele fala para Pedro: Pedro és pedra e sobre esta pedra fundarei minha igreja. Então Pedro é considerado meio que o representante, o fundador da igreja católica, foi o primeiro papa. Né? Então o dinheiro que você paga para a igreja criada pelo Pedro é um dinheirinho de nada, é um dinheirinho simbólico e tal, só para ajudar no sustento e na manutenção da igreja. Então é um tostãozinho que você paga para Pedro. O tostão de Pedro era um nome que se dava também nessa época para o dízimo. Além desses aqui, que são os mais comuns, você tem uma série de outros impostos. Por exemplo, quando um camponês precisava resolver ou acertar um assunto na justiça, né, se por acaso dois camponeses vizinhos estavam brigando pela propriedade de um bem ou pela definição dos limites de uma terra, eles teriam que recorrer à justiça do senhor feudal, um tribunal do senhor feudal. O senhor feudal julgaria e o senhor feudal cobraria um imposto, um valor ali, para poder prestar esse serviço de justiça para os dois. Caso, por exemplo, o camponês quisesse se casar com uma serva que não fosse de dentro do feudo, né, ele precisava, ou de uma camponesa que não fosse dentro do feudo, ele precisava pedir autorização do senhor feudal, e o senhor feudal cobrava um imposto para autorizar o casamento. Enfim, uma série de impostos. A vida do camponês, em geral, era trabalhar para pagar imposto. Tá? Pior até do que no Brasil de hoje. E aí você pode ter certeza que algo em torno de 90% no mínimo do que o servo produzia não ficava com ele. Então, por mais que o servo produzisse muita riqueza com o seu trabalho, ele se apropriava apenas de uma pequena parcela dessa riqueza, já que a maior parte dela era usada para sustentar os luxos das classes, dos grupos sociais superiores. Tá? Havia trabalhadores livres nesta época? Claro que havia. Nem 100% da população estava no campo, havia cidades. Tá? E o trabalhador da cidade era um trabalhador livre. Tá? Mas não era muito comum. Né? As cidades elas haviam diminuído muito de tamanho, houve um grande processo de ruralização. Então você tinha cidades que na época romana tinham 100 mil habitantes, que passavam a ter 2, 3 mil habitantes, né, durante a Idade Média. Mas ainda está lá, ainda tem uma cidade lá com 2, 3 mil pessoas livres. Quem são essas pessoas livres? Elas moram em cidades ou vilas, né, porque algumas delas não podem nem ser chamadas de cidades, de tão pequenininhas que eram pequenas vilas, vilarejos, e aí quem morava nas vilas eram os vilões. Tá? O morador da vila era o vilão. Tá? Um fato interessante é que nos romances de cavalaria, o que eram os romances de cavalaria? Eram histórias de ficção. Tá? A gente vai ter um momento aqui para frente que eu vou falar sobre a cultura medieval, vou falar dos romances de cavalaria, mas eram histórias de ficção em que os nobres, os cavaleiros, ou seja, os integrantes da nobreza, os filhos segundos ou terceiros, enfim, os filhos mais novos do senhor feudal, após o primogênito, tinham que sair aí pelo mundo, buscando aventuras, buscando batalhas para conquistar o seu feudo, e aí no meio do caminho se deparavam com jovens donzelas inocentes, capturadas, aprisionadas, enfim, sofrendo nas mãos de alguém muito mau, e esses cavaleiros deveriam salvá-las, né? Deveriam se dispor a salvar essas jovens donzelas. Tá? Normalmente nessas histórias de cavalaria, quem era a pessoa malvada, tá? A pessoa que havia raptado a jovem donzela, a jovem moça da nobreza, e era uma pessoa má, uma pessoa imoral, enfim, era um sujeito tudo de ruim. Era justamente o sujeito livre da vila, tá? O morador da vila, o vilão. É daí que vem essa noção da gente dizer que o malvado da história é o vilão, porque a origem disso é que nas histórias medievais, os trabalhadores livres, aqueles que não entravam dentro do feudo, aqueles que não se subordinavam, portanto, ao senhor feudal, ou seja, aqueles que buscavam preservar sua liberdade, eram vistos como pessoas do mal.
e, portanto, capazes de coisas terríveis e rancorosos, querendo se vingar da prosperidade da nobreza, fazendo isso, raptando moças da nobreza. Tá? Então você percebe aí até uma questão ideológica de tentar sempre retratar quem não obedece ao senhor feudal, quem não entrega toda a sua riqueza ao senhor feudal, só pode ser uma pessoa do mal. Só pode ser um vilão e, portanto, deve ser combatido, é capaz de todo tipo de vilania, de coisa ruim. Né? Todas essas expressões aí decorrem justamente dessa forma de nomenclatura de designar a pessoa que mora na vila. Né? Tem uma questão de classe, uma questão ideológica aqui muito grave, de domínio de um grupo social sobre outro, né? Em que a cultura é usada como mecanismo para fazer essa lavagem cerebral ideológica. Tá? Igreja. A igreja tinha um papel fundamental. Por que a igreja tinha um papel fundamental? Após a queda do Império Romano, antes da queda do Império Romano, as pessoas se identificavam como habitantes de Roma. Quem é você? Eu sou um gaulês de Roma, eu sou do povo gaulês, mas eu moro em Roma, eu sou da região da Gália, mas moro em Roma, né? Ou eu sou da região da província da Hispânia, que era uma província romana, né? Mas, enfim, de qualquer forma, estou dentro do Império Romano. Com a queda do Império Romano, do Ocidente, essa identificação já não existe mais. Ninguém mais é romano, porque Roma não existe mais, né? A não ser os moradores da cidade de Roma mesmo, porque a cidade de Roma continua existindo. Mas o império em si, né, o do Ocidente, deixou de existir. Então, as pessoas elas tinham que definir a sua identidade, quem elas eram. Né? Hoje, se você pergunta para uma pessoa, né, você está no exterior, você está me ouvindo agora, você viajou para o exterior, se alguém te pergunta, e aí, me fala de você, quem é você? Você provavelmente dirá o seu nome, que é a sua primeira forma de identificação, e em segundo lugar, se você estiver no exterior, você vai dizer a sua nacionalidade. Meu nome é fulano e eu sou brasileiro. Você provavelmente diria isso se estivesse conversando com um estrangeiro que quer saber mais sobre você. Nesse momento aqui, esse papel de nacionalidade não existia. Não existia essa noção, né, de o sujeito ser francês, ser alemão, enfim, essas nações, o Estado-nação ainda não estava plenamente formado e desenvolvido. Então, se as pessoas não se identificavam umas com as outras em relação da sua nacionalidade, elas se identificavam umas com as outras em relação da sua religiosidade. Tá? Eu sou cristão, eu sou fulano de tal, eu sou cristão. Que bacana, eu também sou. Né? A gente tem algo em comum. Nós, eu e você, temos algo em comum que nos distingue, por exemplo, dos judeus, que nos distingue, por exemplo, dos muçulmanos, que nos distingue, por exemplo, dos ortodoxos, né? Embora os ortodoxos sejam cristãos também, mas os católicos eles vão se entender como cristãos de um tipo diferente, enfim. Então, a identidade cristã entre esses vários povos, entre esses vários grupos medievais, era uma das poucas coisas que ainda mantinha alguma coesão social, que estabelecia algum tipo de laço de solidariedade, né? Interregional, social, né? Sujeitos de grupos sociais diferentes conseguiam manter entre si uma identidade comum, porque, bom, eu sou senhor feudal, você é servo, mas pelo menos nós dois somos cristãos, né? Ou eu sou aqui da região da Inglaterra, embora não seja inglês, porque não existia no país Inglaterra. A Inglaterra era fragmentada em vários reinos diferentes, enfim. O processo de unificação da Inglaterra é um processo lento, complicado. França, a mesma coisa, né? Mas os caras se identificavam assim, eu sou aqui da Inglaterra, eu sou católico. Eu sou aqui dessa região da França, eu também sou católico, que bacana. Né? Então isso gerava uma identidade comum entre esses vários povos, o que, sem dúvida, tornava a igreja, né, uma força, um domínio sociocultural. Tá? A igreja ela tinha um certo poder, uma certa influência, um prestígio, um destaque para determinar, por exemplo, como essa sociedade deveria se organizar e se manter. Lembra lá, por exemplo, do texto que a gente leu do Adalbarão de León, que era um bispo, né, que criou aquele texto tentando explicar por que o servo deve obedecer ao Senhor, qual é a relação entre servo camponês e clero. Uns oram, outros trabalham, outros guerreiam, enfim. Então você percebe que a Igreja Católica ela tenta dar a moldura intelectual, né, ideológica, dentro da qual essa sociedade se organiza e se entende e pensa o seu papel e a sua forma de ser e estar no mundo. A igreja, portanto, passa a ser uma espécie de bússola moral. O que é certo e o que é errado é definido como certo e errado em relação ao que a igreja prega e determina. O que a igreja prega que é errado é imoral e não deve ser feito por ninguém. Tá? O que a igreja prega que é certo é moral e deve ser obrigatoriamente praticado por todo mundo. Então a igreja ela tem uma enorme força aqui para ditar o comportamento das pessoas nessa sociedade.
Vamos ler aqui um trechinho, tá, de um texto de um livro do Humberto Eco, em que ele fala qual era a missão e o papel que os indivíduos viam para si, né, como os indivíduos pensavam o seu estar no mundo, e isso também é bem representativo do que as pessoas pensam sobre a relação da vida com a religião. O fim do cristão é a vida futura, onde se cumpre a comunhão com Deus. Por isso, a vida terrena é uma experiência provisória, feita de sofrimento e de miséria. O que esse texto quer dizer quando ele fala de vida futura? É a vida que você vai ter daqui a 10 anos? Não. Vida futura é uma metáfora aqui para falar de vida após a morte. Existia entre todos os indivíduos dessa sociedade, nesse momento, uma noção muito concreta de que a vida na Terra não era a única vida, de que haveria uma vida após a morte. Tá? Hoje nós vivemos numa sociedade muito plural, em que as posições religiosas, ideológicas das pessoas são as mais diversas, enfim, e nem todo mundo pensa do mesmo jeito. Tá? Tem gente, por exemplo, hoje em dia que é agnóstico ou ateia, enfim. Isso era simplesmente impossível, impensável e impraticável na Idade Média. Existe um estudo de um historiador francês do começo do século XX, em que ele fala que era impossível, dentro dessa moldura ideológica, né, pensa a moldura como a moldura de um quadro, por exemplo, é o que limita, é o que determina as bordas do quadro. Né? O quadro está contido e preso dentro daquela moldura. O quadro ele não extravasa e não ultrapassa para fora da moldura. A Igreja Católica ela estabelecia uma moldura ideológica dentro da qual a sociedade pensava as suas relações. Essa moldura ideológica, ela obrigatoriamente determinava que o mundo era uma criação de Deus, que existia Deus, que a palavra de Deus estava contida na Bíblia, que a Bíblia deveria ser interpretada de forma literal, que existiria algo, né, um mundo extraterreno, fora da Terra, né, um paraíso, enfim, um mundo que está além do físico. As coisas físicas são as que você pode encostar aqui ao seu redor, né? Você está sentado numa cadeira, você encosta na cadeira, uma cadeira é física. E existiriam coisas para essa sociedade medieval que você não pode encostar, ver ou sentir, mas que existem. Tá? E elas não têm uma existência física, elas têm uma existência espiritual, elas são metafísicas. Tá? Então, era muito nítido para essa sociedade que as coisas eram assim, e essa moldura ideológica praticamente impedia que alguém conseguisse pensar, estar no mundo, a vida na Terra, sem essa limitação ideológica. Tá? E aí, esse livro, né, desse historiador francês, ele fala que não existia ateu nessa época, por um motivo simples, porque a igreja, né, a crença cristã, ela fornecia a explicação para as coisas do mundo. Por que chove? Deus está lá em cima e manda água. Né? Por que as pessoas nascem? Deus vai lá e opera um milagre. As coisas tinham um porquê, uma razão de ser. Tá? Se você tira Deus, a figura de Deus, dessa explicação, as pessoas elas não iam entender por que chove. Por que chove? Aleatoriamente, às vezes cai água do céu, às vezes não cai. Por que as pessoas morrem? Por que algumas pessoas vivem muito tempo e outras morrem muito jovens? Enfim, essas coisas todas não fariam sentido. Porque simplesmente as pessoas dessa sociedade elas não possuíam explicações científicas para esses fenômenos. A única explicação que elas possuíam era a explicação religiosa. Né? Tem especialistas que dizem que o cérebro humano, a mente humana, ao longo da sua evolução por milhares, milhões de anos, é uma mente avessa à ausência de explicação. O ser humano ele não consegue suportar uma situação inexplicável. Nós sempre começamos a pensar, a raciocinar, a elucubrar, a buscar uma forma de explicar aquilo que a gente não tem explicação. Nem que a explicação seja metafísica, né? Uma explicação mágica, uma coisa do tipo, um pensamento mágico. Então, por exemplo, se você está agora ouvindo a aula e de repente você escuta um barulho vindo lá da cozinha, mas você está sozinho em casa nesse momento, né? Seu pai e sua mãe foram fazer compras no mercado, ou sei lá o quê, e você está sozinho em casa, você escuta esse barulho, e aí você vai até a cozinha e não tem ninguém lá. Aí você telefona para seu pai e para sua mãe, será que eles estavam chegando, mexeram na porta, abriram a porta, depois decidiram sair de novo? E será que é isso o barulho? E você liga para eles e eles, não, a gente está longe, está no mercado ainda. E você fala, o que será esse barulho? Né? E aí você olha pela janela, não vê ninguém, não tem ninguém perto de você e tal, e você começa a pensar o quê? Assombração. Né? Só pode ser uma assombração que está tentando mexer nas coisas aqui, sei lá o quê. Ou seja, um barulho aconteceu, a sua mente não tem explicação para aquilo, você fabrica uma explicação, é uma assombração. E a explicação acaba sendo uma explicação metafísica porque você buscou uma explicação física e você olhou e não viu nada físico que tivesse provocado aquele barulho. Então só pode ter sido uma coisa metafísica.
Tá? Então, é da mente humana. Tá? E aí, nesse momento aqui, a ausência de explicação para os fenômenos da natureza e da vida era tão grande que essas pessoas não conseguiriam pensar a sua existência no mundo sem pensar necessariamente na existência de uma divindade. Então, tem esse historiador que defende que o ateísmo, tá? A falta de crença, seria simplesmente impossível. Poderia ter, na Idade Média, alguém que cultuasse o demônio, por exemplo, um satanista. Tá? O sujeito ele cultua entidades malignas, malévolas, enfim. Mas mesmo assim, esse sujeito ele acredita que Deus existe e ele quer ser inimigo de Deus. Agora, entender um mundo pensando que Deus não existe, era uma coisa simplesmente impossível nesse momento. Tá? Hoje em dia tem gente que não acredita, tem gente que pensa o mundo dessa forma, e aí é uma escolha individual de cada um. Mas hoje em dia existe dentro dessa moldura intelectual uma amplitude maior em que você pode entender o mundo assim. Né? Enfim, e essa moldura intelectual ela tem se expandido muito. Tem gente que passa, por exemplo, a acreditar em alienígenas, enfim. Ou seja, você começa a expandir essa moldura intelectual, os limites daquilo que você consegue entender, pensar e acreditar. Né? Simplesmente não existia alienígenas 1000 anos atrás. Se uma pessoa visse um símbolo do céu, uma luz, um clarão, uma bola girando no céu e sei lá o que, ela nunca pensaria que aquilo ali é um alienígena, é um ser vivo de outro planeta. Ela pensaria que é, sei lá, uma aparição divina, um anjo, uma coisa do tipo. Né? Inclusive, por isso, muita gente que segue essas teorias malucas do canal do History Channel, defende que, na verdade, todas as visões medievais que alegavam ser visões de anjos, na verdade, eram visões de alienígenas. Né? Tem gente que fala assim, o Maomé, ele não viu o anjo Gabriel que falou com ele e deu uma mensagem bíblica para escrever o Corão. Na verdade, o que Maomé viu foi um alienígena, que chegou lá e conversou com ele, era uma vida alienígena, só que o Maomé, por essa moldura intelectual que ele tinha dessa época, ele não conseguia entender uma vida de outro planeta, ele pensou que era um anjo. Né? Enfim, aí, obviamente, tem coisas que a gente não tem como provar, só tem como especular, mas o que realmente a gente pode demonstrar é que a vida nesse momento é uma vida muito delimitada intelectualmente por essas molduras, tá? Que impõem a necessária crença numa existência supraterrena, um paraíso, alguma coisa assim que existe depois da vida, e se existe uma vida após a morte, uma outra vida, uma vida futura, e essa vida futura ela durará a eternidade. Né? Qual era o pensamento dessas pessoas na Idade Média? Bom, eu estou vivendo aqui na Terra, e a minha expectativa de vida é de 35 anos, ou seja, em 35 anos eu vou estar morto. Tá? E depois eu posso ir para o céu, e no céu eu vou viver bilhões, trilhões, zilhões de anos para sempre. Ou então eu vou para o inferno, e vou viver no inferno bilhões, trilhões, zilhões de anos para sempre. Tá? Será que vale a pena cometer pecados aqui na Terra, curtir, aproveitar e sentir prazer por 35 anos, para depois ter um tempo infinitamente maior de dor e sofrimento? Não vale a pena pecar. Então eu vou tentar me manter mais puro, sem pecar. Se eu pecar, eu vou me confessar, vou rezar, vou pedir perdão e tal. Percebe? Olha a influência que a Igreja Católica tem, porque o conhecimento que essa sociedade é delimitado, tá? O conhecimento que eles possuem sobre os fenômenos é delimitado, porque a Igreja Católica fornece uma boa explicação, uma explicação convincente, né, porque as condições materiais de vida, a expectativa de vida e tal, eram muito dolorosas, e então as pessoas passavam a entender a vida terrena como uma vida, uma experiência provisória de sofrimento e miséria. Portanto, era como se o camponês começasse a pensar assim, caramba, eu estou sendo muito explorado, né? Eu trabalho pra caramba, mas a esmagadora maioria do que eu produzo de riqueza não fica comigo. Eu estou passando fome, sobra pouca comida para mim, é uma vida de penúria, miséria e tal. Estou sofrendo muito. Tá? Vou me revoltar? Não vai se revoltar, porque existia essa moldura intelectual que servia como um aparato ideológico para convencer essas pessoas a quererem continuar ali adotando aquela postura de obediência, de subserviência. Percebe como a igreja ela exerce um papel, né, de direcionar a forma como essas pessoas interagem no mundo, como elas se comportam umas em relação às outras. Tá? O papel da igreja, portanto, nesse momento é fundamental. Eu estou gastando um tempo enorme tentando interpretar e destrinchar esse trecho, mas é porque eu preciso que quando a gente avance para o próximo slide, uma coisa esteja muito clara nesse momento na sua cabeça, que é a igreja era toda a cultura que existia nesse momento, toda essa moldura intelectual. Era impossível pensar a vida, pensar o estar no mundo sem a lógica religiosa. Tá? Todo mundo era religioso, de qual religião fosse, mas todo mundo era religioso nesse momento da Idade Média. Tá?
Então, as sociedades medievais eram formadas majoritariamente por analfabetos. Uma das poucas exceções eram os membros do clero. Tá? Mesmo nobres poderiam ser analfabetos. Carlos Magno, por exemplo, aquele grande imperador e tal, era analfabeto até a vida adulta. Ele decidiu, quando adulto, começar a aprender a ler e escrever para ter maior controle sobre o seu império, para poder ler os relatórios dos seus espiões e tal. Mas, já a princípio, até o Carlos Magno era analfabeto. Os senhores feudais, em geral eram analfabetos. Por quê? Qual é a função do senhor feudal? Pegar uma espada, lutar e matar gente. Precisa saber ler e escrever para fazer isso? Não precisa. Não precisa. Tá? Qual é a função do clero? Rezar. Rezar o quê? Rezar seguindo o ensinamento e a palavra do único e verdadeiro Deus. E onde é que está esse ensinamento, essa palavra? Está na Bíblia. A Bíblia é um texto escrito, então tem que aprender a ler e escrever para ser um bom integrante do clero. Tá? Você não precisa saber ler e escrever para ser um bom camponês, para ser um bom nobre, mas você precisa saber ler e escrever para ser um bom padre. Tá? Então, uma das poucas exceções para esse analfabetismo que predominava na sociedade medieval era o clero. Tá? Então, praticamente toda a cultura medieval passava, em algum grau, pela ação e pelo controle da igreja. Ou a cultura era produzida diretamente por integrantes da igreja, ou essa cultura, caso não fosse produzida por integrantes da igreja, ela era lida e interpretada por essas pessoas ou limitada por essas pessoas. Pensa, por exemplo, nos grandes filósofos da antiguidade, Platão, Aristóteles. Esses caras eles não eram católicos, cristãos, não eram integrantes da igreja, mas as suas obras foram lidas e interpretadas por indivíduos religiosos que tentaram dar uma interpretação religiosa para elas. Né? Por exemplo, a obra de Platão foi lida e interpretada por Santo Agostinho. Santo Agostinho ele interpretou as teorias platônicas e tentou compatibilizá-las com o cristianismo. Por exemplo, a obra aristotélica foi lida, interpretada e compatibilizada com o cristianismo por São Tomás de Aquino. Tá? Então, a cultura, mesmo que ela não fosse produzida diretamente por integrantes da igreja, ela era controlada e interpretada pela igreja. Tá? Se um sujeito nessa época tinha o sonho de ter uma vida intelectual, eu sou da nobreza, né? Mas eu tenho esse sonho de estudar, dedicar minha vida aos estudos, ao conhecimento e tal, a forma mais prática disso era virar padre, né? Então, muitas vezes, a vocação não era nem tanto uma vocação por uma questão religiosa, embora nessa época todo mundo fosse religioso, por motivos que a gente já viu. Mas, muitas vezes, a vocação do indivíduo para querer entrar para o clero era porque no clero o sujeito poderia dedicar a maior parte da sua vida para leitura, para estudo. Né? Ele é nobre, mas ele não quer guerrear, ele não quer lutar, ele quer estudar. Então, vá lá para fazer parte do clero. Tá? As escrituras sagradas, a Bíblia e a missa eram em latim, tá? A missa era rezada em latim, o padre falava latim, um monte de coisas que os fiéis normalmente não entendiam, e para os fiéis nesse momento, né, e isso é até uma questão muito triste, né, porque para os fiéis nesse momento, a missa ela não tinha o menor simbolismo que tem hoje para a nossa sociedade. Hoje as pessoas vão às missas e se sentem revigoradas na missa, saem dali com uma renovação espiritual, né? Se sentindo bem consigo mesmos, com a sua fé renovada, se sentem em comunhão com Deus e tal. Nessa época aqui não, era um ritual formal. Era uma formalidade, eu tenho que ir à missa porque eu tenho que ir à missa, porque todo mundo tem que ir à missa toda semana. Não é opcional não ir à missa. Se você não vai à missa, vão dizer que você é bruxo, que você é demoníaco, sei lá o quê, e enfim, sua vida está bem complicada. Então as pessoas iam à missa porque tinham que ir à missa, mesmo que não entendessem nada do que acontecia ali. O padre falava um monte de frases em latim, as pessoas decoravam em quais momentos elas tinham que levantar, sentar, ajoelhar, sentar, comungar, rezar, dar paz de Cristo, enfim, tudo era meio que decorado, porque as pessoas simplesmente não entendiam o que estava sendo dito ali. Tá? E a própria escritura sagrada, a própria Bíblia, estava em latim, que era uma língua que o clero dominava, que os intelectuais dominavam, mas o povão não. Então, não bastava a população ser analfabeta, né, na sua própria língua. Eu não sei escrever, eu sou da França, eu não sei escrever francês, eu sou da Inglaterra, eu não sei escrever inglês. Eu sei falar, mas eu não sei escrever. Pior do que isso, ainda que você tivesse aprendido a ler e escrever na língua local do seu país, o texto sagrado estava em outra língua, estava em latim, que era uma língua muito mais difícil e uma língua altamente intelectualizada e tal. Então isso ainda por cima tornava mais complexo, mais difícil que as pessoas comuns tivessem acesso à palavra de Deus. Isso só aumentava o poder do clero, tá? Porque o clero queria deter o monopólio da formação intelectual e religiosa dessa sociedade. Você quer saber qual é a conduta que você deve ter na vida para se preparar para a sua vida futura? Você quer saber o que é pecado e o que você não pode fazer? O que é permitido e o que você pode fazer? Você não vai na Bíblia e lê e descobre e aí pratica na sua vida. Você pergunta ao padre. E muitas vezes, na Idade Média,
né, as pessoas elas entravam para o clero não por vocação, mas por interesse político, ideológico, enfim, econômico. Então, muitas vezes, os integrantes do clero lá na Idade Média, eles, em vez de guiar os fiéis para fazerem aquilo que realmente é a vontade de Deus e o que está expresso nas Escrituras, manipulavam as pessoas para que elas se tornassem servos obedientes a ela, a igreja, a ele, clero, ou aos próprios senhores feudais, enfim. Então, você tinha essa questão muito complicada de que a cultura era toda monopolizada pela igreja e isso mantinha a esmagadora maioria da população na ignorância. Essa é a grande explicação sobre por que você tem uma esmagadora maioria da população sendo camponesa, sendo trabalhadora, sofrendo, sendo explorada, e mesmo assim essa gente em geral não se revoltava. Porque ela estava ali doutrinada a acreditar que ela não poderia, né, se revoltar, e ainda que ela se revoltasse, se revoltou para quê? Para melhorar a sua condição na Terra, mas a vida na Terra não é o seu objetivo como cristão. O seu objetivo como cristão é a sua vida após a morte. Né? Então você se revoltou, cometeu pecado ao se revoltar, porque era pecado se revoltar, para buscar uma melhoria para você aqui na Terra, em vez de aceitar a sua pobreza. Diversos são os trechos da Bíblia em que se faz uma espécie de apologia à pobreza. Isso era uma forma de convencer o pobre de que ele deveria ser feliz por ser pobre. Né? Tem um trecho da Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que uma pessoa rica entrar no céu. E aí, nesse momento, né, quando esse tipo de mensagem chegava nos ouvidos dos mais pobres, eles pensavam, bom, eu sou pobre, estou sofrendo, mas tudo bem, eu estou feliz, porque pelo menos eu sei que, por ser pobre, eu tenho uma facilidade maior de entrar no céu. Né? Ou então, por exemplo, quando você fala que os humildes deles é o reino dos céus, né? Eles é que vão para o céu, então o cara fala, pô, eu sou humilde, que bacana e tal, né? Vou ficar feliz aqui, me contentar com a minha situação. Percebe? A Igreja Católica, né, nesse momento, ela está se pautando a sua conduta muito mais pelos interesses do grupo social que domina a igreja, e a gente falou lá atrás que normalmente o filho mais jovem da nobreza era mandado para o clero, porque justamente para isso. Né? O garoto mais jovem da família do senhor feudal, o filho mais novo do senhor feudal, ele vai para a igreja porque, estando na igreja e exercendo uma função de liderança na igreja, ele vai poder passar esse tipo de mensagem para dominar os camponeses. E aí esses camponeses, né, vão falar assim, quer dizer que é para obedecer o senhor feudal? Bacana, só quem é o senhor feudal, né, a quem aqueles servos têm que obedecer? É justamente o irmão do padre que falou isso, do bispo que falou isso. Né? Então, tudo aquilo ali era uma estrutura social muito bem arranjada, muito bem amarrada, para que a maioria tivesse naquela condição, né, inferiorizada, e esses dois pequenos grupos elitizados, o clero e a nobreza, pudessem dominar e usufruir a riqueza que essa maioria produzia. Bom, ainda tem mais coisa para falar sobre a igreja. Igreja provavelmente é o assunto mais importante dentro da Idade Média. Tá? A gente vai falar sobre os templos, sobre as heresias, sobre a crença popular, enfim, a gente vai falar um monte de coisa ainda sobre a igreja. Tá? Tem bastante coisa sobre isso ainda. Na próxima aula a gente entra nesse tópico, mas agora já está dando o nosso horário, por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem. Fiquem bem e não deixem de lavar muito bem suas mãos.